Este programa é livre para todos os públicos. Capítulo 4, de 9 a 12. Eclesiastes, capítulo 4, versos de 9 a 12. Na BAN é página 819. Dois homens juntos são mais felizes que um isolado, porque obterão um bom salário de seu trabalho. Se um vem a cair, o outro o levanta. Mas, ai da pessoa solitária, se ela cair, não há ninguém para levantá-la. Da mesma forma, se dormem juntos, obviamente está falando em matrimônio, aquecem-se, mas um homem só, como se há de aquecer? Com edredom. Versículo 12. Se é possível dominar o homem que está sozinho, dois podem resistir ao agressor. E um cordel triplicado não se rompe facilmente. Vamos repetir essa última frase? Um cordel triplicado não se rompe facilmente. Palavra do Senhor. Eu acho esse texto espetacular para a espiritualidade conjugal. Olha a sabedoria do autor. Olha o versículo 12, como ele é progressivo. A pessoa sozinha é fraca. Um homem sozinho é dominado facilmente, se é possível dominar o homem que está sozinho. Dois, marido e mulher, podem resistir ao agressor. Um ajuda o outro. Esse agressor aqui na Bíblia é sempre um encardido. Agora, essa terceira frase eu acho estupenda. Um cordel triplicado. O que é um cordel? É uma corda. Triplicado é uma corda tripla. Formada por quem essa corda? Você, sua esposa ou seu marido e Jesus. Lembra aqui a cena? Era um cordel triplicado. O marido, a mulher e Jesus. Esse é o grande segredo. Essa é a maior necessidade, principalmente dos casais cristãos. Para isso é preciso, primeiro, se convencer de que o matrimônio é uma realidade sagrada. Não é uma invenção humana. Sabe, gente, o que é triste nesses ataques do encardido? É essa ideia de que o matrimônio é uma invenção humana e pior, que está na linha dos direitos humanos. Esse é o argumento que hoje se usa em muitos países. A Espanha acabou de aprovar e o Brasil está há 10 anos lá, um projeto da Marta Suplicy, esperando para ser aprovado, e tem muitos deputados e senadores a favor da união civil homossexual. E aqui é preciso que a igreja fale de fato uma palavra muito clara, e a igreja tem uma palavra clara. A igreja não esconde o problema do homossexualismo, ou mais do que isso, da homossexualidade, não. A igreja fala que inclusive tem pessoas que têm essa tendência, isso está no catecismo da igreja. Mas que a pessoa não pode dar corda. É a mesma coisa que eu falei aqui do desejo. Quantos de nós já tivemos desejo de esganar uma pessoa? Mas não esganou.
Tanto que você está com ela aí do lado. Há quanto tempo? O desejo pode vir por uma série de fatores. Em novembro nós vamos pregar um acampamento aqui, eu e o Padre João Batista, sobre a cura dos traumas, englobando todos esses traumas que provocam essas dificuldades depois na vida da pessoa e esses problemas sérios. Então a causa pode ser muita, pode ser um fator familiar, pode ser um fator genético. A igreja não entra nesse departamento, porque a igreja, ela sabe respeitar a ciência. O problema é que a ciência nem sempre sabe respeitar a igreja respeita a ciência. Como a ciência não tem uma palavra definitiva ainda sobre o problema do homossexualismo, a ciência não pode afirmar ainda se é doença ou não é doença, se é uma doença psíquica, se é uma doença física. Há pesquisas evoluídas já sobre isso, porque há glândulas do corpo de uma pessoa homossexual que tem o tamanho do dobro de uma pessoa heterossexual. Isso a ciência já comprova, só que a ciência não sabe se a prática da homossexualidade é que desenvolve essa glândula, ou o fato da glândula desenvolvida provocasse atitude homossexual. A ciência não sabe, porque a ciência não deu uma palavra. Quem não deu ainda uma palavra definitiva foi a ciência, não foi a igreja. A igreja, como não se intromete no campo que não lhe permite, que não lhe pertence, no caso a ciência, a igreja então não fala sobre as causas da homossexualidade. A igreja constata o fato, assume o fato, diz que deve se tratar com muita caridade a pessoa que tem esse problema, que ela é uma pessoa, independente da sua, entre aspas, porque a igreja não fala nisso, eu que estou falando, da sua preferência sexual. Agora, daí a você querer equiparar a união de dois homens ou de duas mulheres ao sacramento do matrimônio, gente, isso é uma aberração, isso é um absurdo, isso é um disparate. Poucas pessoas nesse mundo tratam tão bem os homossexuais como eu que estou falando com vocês. Tenho vários filhos que têm esse problema e que sabem que podem vir chorar no meu ombro a hora que quiser. Os trato com respeito, com dignidade. Inclusive em Betânia, isso não é obstáculo para uma pessoa se consagrar. Pode ter a tendência homossexual, pode ter a tendência ao lesbianismo e se consagra em Betânia. Isso não há problema nenhum, não há nenhum obstáculo para isso. Agora, a pessoa precisa querer viver uma vida equilibrada. E no caso da homossexualidade, viver uma vida equilibrada significa abstinência completa de envolvimento sexual e afetivo desequilibrado. Pronto. Não é condenar ninguém. Agora, pelo amor de Deus, a mesma campanha que se faz, e essa campanha se faz no mundo através de dois grandes instrumentos: os meios de comunicação social, esses programas de televisão, onde coloca homossexuais como se fossem as pessoas mais equilibradas, que dão conselhos para os outros. Que pena. Nós sabemos o drama da homossexualidade. E por outro lado, as leis, como por exemplo a Espanha acabou de aprovar. Vocês vejam que primeiro eles fazem uma flecha encardida contra a família, aonde ensina o desquite, ensina o divórcio, o direito ao adultério, o direito à separação conjugal, o direito à infidelidade. Isso aí tudo virou direito. Primeiro a lei, o casal não quer mais viver junto, divórcio. A lei aprovou o divórcio, aprovou o desquite e favorece o tempo todo o fim da família. Essa mesma lei agora quer juntar homossexuais e lésbicas. Vocês vejam que por trás disso está um plano demoníaco. Não é, gente, não é um distúrbio, não é um desequilíbrio só do governo, é intencional. É intencional que a televisão vá trabalhando. Por isso eu escrevi o capítulo Saber Ver TV, aí nesse livro, ensinando, dando algumas pistas para os pais, para que eles tenham de fato domínio da televisão. Eu digo aí que os filhos jamais deveriam ter acesso ao controle remoto da televisão.
Digo aí que filho jamais deveria ter televisão no seu quarto. Nem jovem, nem criança, e muito menos adolescente. Porque primeiro que ele afasta-se da família, ele se isola lá dentro. E depois lá no quarto dele ele assiste o que ele quiser, o que ele bem entende. E fala aí que e falo com a experiência de Betânia, o quanto os desenhos animados acabam provocando jovens drogados. Quantos desses nossos jovens drogados são filhos dos desenhos animados que assistia na infância? Porque, infelizmente, a televisão é uma babá barata. Você só paga o preço de comprar uma televisão, se tiver uma parabólica, comprar uma parabólica, e depois pagar a eletricidade. A televisão não gasta menos que uma lâmpada. Então, é barato deixar o filho lá vendo televisão. Só que eu escrevo aí, esse barato sai caro, a longo prazo. E principalmente a senhora e o senhor que trabalham fora, e que deixam uma babá cuidando do filho. Uma moça, uma senhora cuidando das suas crianças. Também aqui tem que estar muito bem definido o que a criança pode assistir. Porque é claro, eu, ao invés de ficar cuidando da criança, eu vou lá, ligo a televisão num desenho animado, a criança fica lá feita uma bobinha, retardadinha lá o tempo todo na frente da televisão, assistindo aquilo lá, e eu estou aqui lendo a minha fotonovela, lendo a minha revista, lendo meus livros de autoajuda. Infelizmente. E depois só não sabe por que essa criança é agressiva, por que essa criança tem desequilíbrios sexuais. Quantas dessas crianças acham bonitinho o homem ser efeminado? Porque os homens afeminados andam bem arrumadinho, eles são engraçadinhos, alguns até no jeitinho de andar, virar para cá, virar para lá, eles são bonitinhos. Para criança não tem malícia, criança não tem maldade, acho tão bonitinho. Esses homens vestidos com travesti, eles acham lindo, criança acha lindo travesti, tudo colorido. Já fizeram pesquisas do Ibope, sabe? Esses programas de televisão que mostram travesti dançando, os transformistas, que depois tira aqueles vestidão colorido e por baixo está lá só de biquíni, não sei aonde que eles enfiam tudo para ficar de biquíni daquele jeito. Ou atrofia, né? Que um dos públicos-alvo que mais adora são as crianças, porque criança é lúdica, criança acha bonita é a cor, criança acha bonito o brilho. Uma criança olhar uma mulher pelada ou de roupa não muda nada, ela acha bonito se tiver brilho, que nem a Globeleza lá que era pelada, mas cheio de brilho no corpo, né? A criança olha, ela não tem malícia, ela vê aquilo por beleza. A criança quando vê uma mocinha, uma atriz de mini saia, ela não tem malícia, ela quer colocar uma mini saia, porque ela acha bonito, porque chama atenção. Então põe lá uma sainha bem curtinha, põe uma meia toda colorida, cheia disso. Criança, ela está fazendo isso porque está achando bonito. Criança é lúdica, criança contempla. Olha, eu vejo lá em casa, a gente cria galinhas de raça, quando as crianças ficam olhando para as galinhas. Pai, que lindo, mãe. Olha, mãe, ela tem pena na cabeça. Olha, mãe, ela tem pena no pé. Olha que cor, mãe. Olha que bonito. Olha o tamaninho, mãe. Adulto não. Adulto olha e fala: vocês vendem isso aí? Vocês comem? Quanto custa? Adulto perdeu a capacidade de admirar. Criança não. Criança acha bonito. Mas é tão triste ver uma menininha de 6, 7 anos de idade, de 4 anos de idade, vestida como prostituta. Faz menos mal você carregar uma criança pelada na rua, faz menos mal carregar uma menina de 6, 7 anos de idade peladinha, porque o corpo de uma criança pelada, a não ser que você seja desequilibrado, pedófilo ou alguma coisa pior ainda, para você sentir alguma atração. Agora, quando a menininha de 4 ou 5 anos está com aquela mini saia, com aquele bustier, que não tem seio, mas põe bustier, com aquela coisinha no cabelo, que a atriz da novela, principal atriz, usa, quando você olha para ela, o seu inconsciente enxerga a prostituta. Como é triste ver uma mãe que veste, às vezes para ir na igreja, veste a sua filha de prostituta.
Que pena. Amanhã ou depois ela vai cumprir aquilo lá, e vai ser aquilo que... Porque falta triplicar essa corda. Aí que eu estou falando antes e continuo agora, do ver com os olhos de Jesus. Como será que Jesus assistiria um desfile de travesti? Condenaria? Não. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sem força eu vos aliviarei. Jesus não condena a pessoa pelo que ela faz ou deixa de fazer, e nós não podemos condenar também. Nós precisamos acolher essas pessoas precisam ser acolhidas, com respeito, com amor, com carinho, com ternura, mas não significa que você apoia essa ideia. É a mesma coisa dos outros vícios. Seu marido bebe, se o senhor é marido e bebe, o marido ou a mulher, pior ainda quando a mulher bebe, porque o corpo da mulher, ele é mais fraco para o álcool, isso a ciência prova e comprova. Então a mulher com muito menos, ela se torna viciada. E há muitas mulheres que ficam em casa desesperada, agoniada, triste, e fica lá da televisão para a cozinha, assistindo essas porcariadas, porque ainda a mulher passa a maior parte do tempo dentro de casa, o maior número de mulher passa o maior tempo dentro de casa, e por isso a programação das novelas, a programação de certos filmes e programa da tarde é voltado para a mulher, e como ela vai entrando nesse vazio, ela começa a beber, e com muito pouco a mulher se torna viciada. Normalmente a mulher passa a ser viciada no álcool depois de adulta. No homem hoje, estatisticamente falando, é 14 anos de idade. A idade média é que os moleques começam a beber e vão se tornar viciados mais tarde. Na mulher não, na mulher é 22, 23, 25, 30, 40, 50 anos de idade. Quantas mulheres tomaram o seu primeiro porre com 40, com 50 anos de idade? Então, você tem o problema do alcoolismo, precisa acolher essa pessoa. A pessoa precisa ser acolhida, e, inclusive com todo amor, carinho e respeito. Nós não podemos perder o respeito por essa pessoa. Eu tenho casos de pessoas que a gente conhece profundamente, gente da família até, que a mãe nunca deixou o filho desrespeitar o pai, porque o pai era alcoólatra. Sempre tratou com respeito, sempre tratou com carinho, sempre tratou com dignidade, mas não pode acobertar. Ah, coitado, deixa ele beber. Ele é tão bom, pai. Se ele puder, ele dá a roupa do corpo dele para os outros. É um coitado, pai. Mas gosta de beber um golinho. Gosta de beber todo final de semana. Depois gosta de beber o final de semana todo. E depois começa a beber à noite, começa a beber de tarde, começa a beber todo dia. Eu tenho dó dele, pai. Se a gente fala, ele fica bravo. Claro. Primeira coisa, não fale com o bêbado quando ele estiver bêbado. Quando ele estiver bêbado, falar para a senhora que ele é o atual presidente do Brasil, sem nenhuma analogia à bebida, acredite. Ele é capaz até de entortar um dedo assim, eu sou Lula agora, companheira, eu sou Lula. Não vai, sou Lula, tudo bem? Eu sou a dona Marisa. Agora, se ele falar que é o presidente do Congresso, aí fica mais difícil para a senhora falar que é a mulher do Severino, que ela é muito feia demais. Nossa, aí você não fala, não. Nossa, muito prazer. Mas longe. Com bêbado, você não dá trela. Não se discute com bêbado. É a mesma coisa que dá banho em porco. Chegou bêbado, larga ele lá, deixa dormir. Se você não aguentar o bafo, põe ele para dormir lá no chiqueiro, em outro lugar, né? E depois tem que falar com essa pessoa, porque o alcoolismo é uma doença, precisa ser tratado. Como é que Jesus enxerga um alcoólatra? Com amor, com carinho, com respeito, com dignidade, mas com dureza. Não pense você que Jesus vai passar a mão na cabeça, dizer, coitado, deixa eu continuar bebendo, o que tem? Não, é coisa grave, é doença, e é uma doença social, é uma doença incentivada pelos meios de comunicação, pela novela que vem lá com o sujeito entra dentro de casa, a primeira coisa que faz é pegar o copo e beber. Não, precisa ser trabalhado, precisa ser tratado, e graças a Deus hoje existe
tanto no campo da medicina, como das comunidades terapêuticas, ou comunidades de acolhimento, feita a minha comunidade Betânia. Graças a Deus. E digo a vocês, é muito mais fácil tratar um problema desse do que se imagina. Sabe qual é a grande dificuldade? É a pessoa se convencer que precisa ser tratada. Nós temos em Betânia histórias lindas, de gente que era alcoólatra. Um daqueles consagrados que estava aqui ontem, era 26 anos de dependência, de uso de todos os tipos de droga. E nunca teve uma recaída. E também tem aqueles que recaem e levantam de novo. O mais difícil, gente, é o primeiro passo. Também a pessoa deprimida. Nós temos casos de pessoas deprimidas que foram morar conosco. O mais difícil é o primeiro passo, porque esse primeiro passo envolve a pessoa reconhecer: eu tenho esse problema, eu sou dependente, eu tenho depressão. Então, o primeiro passo, a pessoa se convencer. Por quê? Porque a vida inteira a gente foi treinado para ficar inventando desculpa, a gente foi treinado para inventar culpados, a gente foi treinado para colocar máscara. Falta-nos a liberdade de chegar em nossa casa e mostrar o nosso fracasso. Falta-nos a liberdade de Maria e de Cleofas de caminharem e forçarem Jesus a parar na casa deles. Falta-nos olhar para, primeiro lugar, coisa mais difícil que tem na vida. Faça essa experiência com você. Não é tão difícil eu enxergar o rosto de Jesus no meu irmão, na minha irmã. Não é muito difícil. Não é muito difícil eu enxergar o rosto de Jesus no rosto drogado, prostituído, estragado, de um pobre na rua, de um doente. Olha o trabalho que faz, por exemplo, o padre Roberto da Toca. Que coisa espetacular. É maravilhoso. Não é tão difícil. A coisa mais difícil que existe, eu queria convidar você a fazer essa experiência hoje ou amanhã quando chegar em casa. Você olhar no espelho e ver Jesus no espelho. A coisa mais difícil que existe é a gente enxergar Jesus na gente mesmo. É muito difícil. E esse passo é fundamental, porque enquanto eu não enxergar Jesus em mim, eu não me amo. E quem não se ama, não ama ninguém. Por isso Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E na outra passagem ele altera o como a si mesmo. Como eu vos tenho amado, assim também deveis amar-vos uns aos outros. Por que que Jesus faz essa mudança na lei do Antigo Testamento? Que é o primeiro e o segundo mandamento. Jesus mudou porque muitas e muitas vezes você não se ama. Sabe por que que você não ama sua mulher, não ama seu marido, não ama seu pai, não ama seu filho? Porque você não se ama. Escreva um capítulo especial sobre isso. Quem ama, cuida. Você não se cuida. Você come fora de hora, errado. Você chega em casa de noite, come comida gordurosa. O médico já falou que você está com um problema sério. Falou que você não pode comer doce. Quando não tem ninguém, você vai lá e assalta a geladeira. Está enganando quem? Assim. Você não se ama. O maior problema meu e seu, por que a gente precisa de cura interior? Por que Deus está me dando esse ministério há muitos anos de trabalhar com cura interior? O maior cobaia da cura interior que eu escrevo nos meus livros sou eu. Porque eu vou percebendo o quanto eu não me amo ainda. Eu gosto de mim, é diferente. Me acho uma simpatia às vezes. Tem hora que eu me acho um horror. Tem hora que se eu pudesse eu enfiava a mão na minha própria cara. Não faço isso porque dói. Se não faria. Mas não me ama ainda. Porque quem ama, cuida. Quem ama, vai tirando aquilo que não presta. Quem ama se assume. Porque a gente não se ama, a gente come fora de hora. A gente bebe o que não devia. A gente fuma. Uma pessoa que fuma não se ama. Eu sei que é duro falar isso, porque eu fui fumante durante não sei quantos anos. Fui besta até não poder mais.
pessoa não se ama. Como é que, se está escrito no maço de cigarro, esses dias eu vi uma foto no maço de cigarro, misericórdia, não sei como é que autorizaram para uma foto daquela, um homem com um toquinho de perna aqui, e aqui cortado aqui assim, doença do cigarro, a única doença, aliás, o mês passado foi o dia 31 de maio, foi o dia mundial de combate ao tabaco, anti-tabaco. A Organização Mundial da Saúde somou no mundo as mortes que acontecem em consequência da AIDS, do câncer, do derrame, doenças cardíacas e mais uma outra lá. Todas elas juntas dá menos gente do que vítima do cigarro. Só no Brasil, esse ano, o Ministério da Saúde calcula que vão morrer 200 mil pessoas em consequência do cigarro. 200 mil pessoas. Cada cigarro tem 4.720 substâncias químicas, das quais pelo menos umas 40 cancerígenas. Inclusive o produto que uso para fazer água de bateria para pôr no carro tem dentro do cigarro. 4.720 substâncias químicas. A maconha é 6 vezes pior do que o cigarro. 6 vezes pior. Isso é a ciência que afirma. Isso que eu estou falando para vocês é ciência, não é fé não. Como é que uma pessoa que vê no maço de cigarro um desenho daquele, que vê uma criança toda deformada, que aparece no maço de cigarro, que sabe que o cigarro dá câncer, que sabe que o cigarro causa impotência sexual, que sabe que o cigarro acaba com os dentes da pessoa, como é que ela continua fumando? Porque não se ama. Então nós não podemos condenar essa pessoa, porque a pessoa no fundo vem e fala para mim, eu também não sei, porque eu também não me amo ainda como deveria. Padre, como eu vou fazer para me amar? Só tem um jeito. Quando eu olhar no espelho eu tenho que enxergar Jesus. E para nós católicos isso não é muito difícil, porque nós comungamos. Jesus disse: o que fizer ao menor dos meus irmãos é para mim. Isso vale para você também. Na hora que você comunga, que Jesus entra dentro de você, o seu corpo inteiro se transforma no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A ciência diz que o seu organismo, o seu coração leva 1 minuto para fazer um pouquinho daquela hóstia percorrer os 94 mil quilômetros de sangue que percorre no seu corpo, os capilares, as veias, as artérias, numa velocidade espetacular de 5.560.000 quilômetros por hora. Olha a pressa que Jesus tem de invadir o seu corpo inteirinho depois da comunhão. Jesus caminha dentro do seu corpo, olha a lerdeza de Emaús e olha a rapidez de Jesus, a uma velocidade de 5.560.000 quilômetros por hora. Não existe nenhum instrumento humano nem que consiga imaginar essa velocidade. É uma coisa espetacular. Para quê? Para que você se ame. Então você precisa se amar olhando para Jesus. Ninguém vai conseguir se amar enquanto não se olhar e perceber Jesus. É uma pena que a gente não leve Jesus para as pessoas. É uma pena que muito marido e mulher não levam Jesus um para o outro. É uma pena que casais não levem Jesus para os seus filhos, porque quem não conhece Jesus não ama. Vocês não veem o que as pessoas são capazes de fazer em nome de Deus, porque não conhecem Jesus? Quantas dessas religiões, gente, quando você vê na televisão, por exemplo, você fala: meu Deus, que fé tem essa pessoa, que é capaz de amarrar uma bomba no corpo. Vocês imaginam a fé que tinha aqueles pilotos que conduziram um avião que jogou contra o World Trade Center, vai fazer 4 anos em setembro? Você teria essa coragem? Eu não tenho. Deus já sabe, para mim ele não perde um trem desse. Se eu for responsável por isso, vai ser por acidente, por besta de volante, mas não que eu fazer. Você já pensou a determinação? Ao que o sujeito está ali pilotando o avião e olhando o prédio lá, agora nós vamos. Tem que ter muita fé, mas tem que ser muito burro também para fazer um trem desse. Por quê? Porque conhecem a Deus, mas não conhecem Jesus. Na Trindade Santa, não foi o Pai nem o Espírito que se encarnaram, foi Jesus. Jesus que assumiu o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, a nossa afetividade, a nossa sexualidade, todo o nosso ser,
para que a gente pudesse se amar nele. Quem não tem Jesus não ama, é capaz de fazer esses absurdos. Não passa uma semana sem que você escute a televisão falar ou no jornal que o sujeito marrou bomba no corpo e se jogou, que o sujeito encheu um carro de bomba e se jogou contra uma mesquita, contra isso, contra aquilo, Por quê? Porque não tem Jesus. Nós fazemos a mesma coisa. Quando a gente não tem Jesus, a gente até acha que tem uma religião. Mas se eu não faço essa experiência, por isso que Betânia tem esse desenho aqui do rosto indefinido de Jesus. Por que a gente não escolheu aqui o rosto de um Jesus, por exemplo, do Franco Zeffirelli, né? Ou fosse mais recente, do Jesus do Mel Gibson, por exemplo? Por que nós escolhemos esse rosto? Porque esse rosto cabe em mim e em você. É o rosto de cada um de nós, ó. É indefinido, é meu e é seu. Aí eu vou me identificando, é um modelo, isso aqui é um molde que eu preciso ver a minha cara aí dentro. Agora, não é difícil, estou falando por mim, Padre Léo, não é difícil eu me enxergar como Jesus, eu enxergar Jesus em mim, por exemplo, nos retiros em Betânia, onde aos sábados eu vou atender as confissões, e às vezes até meia-noite, 1h, quando eu olho para uma pessoa que veio chorando, com aquela lista de pecados, deita-se no meu colo, e eu abraço, eu dou um beijo, e depois eu digo, eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali eu me vejo Jesus direitinho. Eu me vejo Jesus com muita facilidade, quando eu estou celebrando a Eucaristia, na hora que eu tomo a hóstia consagrada, falo, tomai e comei, isso é o meu corpo. Ali eu me vejo com Jesus, ali eu vejo Jesus em mim. Mas, como eu vejo Jesus em mim, na hora dos meus fracassos, na hora dos meus pecados, quando eu dou as minhas bolas fora, quando eu caio ou recaio, quando eu não vivo a caridade, quando eu sou impuro. Gente, como é difícil a gente se pegar no colo. Por isso que eu disse, às vezes não é difícil você pegar um menino, uma menina caído da rua e ver Jesus, mas ver Jesus em você, sabe, na hora das suas derrotas, na hora do seu Emaús, na hora que você está voltando para a sua vida. Quantas vezes eu já chorei no meu quarto, na minha capela, com os meus cachorrinhos. Quantas vezes eu já tive que parar o meu carro na beira da estrada para chorar, porque eu não tinha condição de continuar dirigindo, eu ia bater o carro, por não conseguir me acolher. A mim, eu não conseguia, olhava para mim e não enxergava nenhum resquício de Jesus em mim. Parece que eu estava até tomado já pelo encardido. Por isso vem a tristeza, vem a angústia, vem a irritação, vem a indelicadeza. E eu acredito que isso aconteça com você também. Se você não vê Jesus em você, você não vai se amar nunca, nunca. Você vai gostar de você ou não vai gostar de você. Gosto ou desgosto, mas não ama. Amar vai além do gosto, nós já falamos sobre isso. Amor é muito mais do que um sentimento, amor é uma decisão. Então nessa hora eu preciso me amar tomando uma decisão. Léo, eu tomo a decisão de acolher você, eu tenho que me acolher. Mesma coisa, é muito mais fácil você perdoar alguém que ofendeu você, do que você se perdoar. Eu não tenho dúvida, grande parte das pessoas doentes mentais, grande parte dos dependentes químicos, grande parte das pessoas deprimidas, é porque não se perdoaram. Não se perdoaram porque não se amaram. Então você vê aquela pessoa cabisbaixa e só punindo-se. Sabe quando a pessoa fica batendo a cabeça na parede? Mais ou menos isso que a gente faz. Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, eu não devia ter falado isso, eu não devia, porque quando eu era pequeno eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não devia, onde eu vou, aquilo eu vou remoendo na minha cabeça. É um autismo,
eu vou remoendo, eu vou conduzindo aqui para dentro, e vou me apertando, e vou me apertando, e vou me punindo. Quantos aqui comem demais por autopunição? Bebem por autopunição, se drogam por autopunição, se prostituem por autopunição. Quantos? Porque não se amou. Quem não se ama não se perdoa. A gente consegue perdoar, até desculpar, porque para perdoar o outro a gente precisa desculpá-lo primeiro. Então você desculpa a pessoa, coitado, está com a cabeça quente, eu também já fiz isso, e pronto, perdoei. Às vezes você nem lembra mais, mas e você? Porque talvez aquela pessoa que ofendeu você, ela foi embora, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, foi embora. Mas você carrega você o dia inteiro com você. Você vai no banheiro, é você que está junto. Você vai tomar banho, é você que está junto. Você vai rezar, é você. Você com você mesmo. Então quando uma pessoa tem o seu coração marcado pela ofensa a si mesmo, e não se perdoou ainda, como é que ela vai se amar? Pois ela está o tempo todo remoendo. Ela olha para uma coisa, ela lembra do erro que fez. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, por causa dele, perdoe você. Se perdoe. Eu sei que você fez muita bobagem nessa vida, quem não as fez, mas se perdoe, meu irmão. Não se perdoar é aumentar o problema ainda mais. E se o amor não é um sentimento, é uma decisão, o perdão também é uma decisão. Tome a decisão hoje de se perdoar. Eu quero me enxergar como Jesus, eu quero enxergar Jesus em mim, porque se nós estamos falando aqui desde sexta-feira, que o mundo será restaurado quando tivermos famílias restauradas, as famílias serão restauradas quando tivermos casais restaurados. Hoje nós estamos dizendo, o mundo será restaurado quando a família for restaurada, quando tivermos casais restaurados, mas nós teremos casais restaurados quando nós tivermos pessoas restauradas, homens restaurados, mulheres restauradas. E aí, meu irmão, você vai precisar fazer com você esse processo delicado de Jesus aqui está fazendo com essa família. Talvez seja necessário que você em casa pegue uma foto sua 3x4 e põe ela aqui dentro dessa lupa, num momento de oração. Olhe para essa foto com essa lupa, mas observe, esse azul mais claro aqui, significa que a luz está vindo do céu, está vindo do alto, está iluminando, olha aqui. Esse azul mais claro aqui é a luz que está passando por essa lupa, é os olhos de Deus. Olhe-se com os olhos de Deus. Pegue a lupa da misericórdia. Essa lupa aqui você pode escolher vários nomes para ela, ou várias lupas. Lupa da misericórdia, lupa do perdão, lupa do carinho, lupa da ternura. As lupas que Jesus usou. Olhe para você, põe essa lupa, aumenta você. Tenta descobrir, para restaurar, é preciso descobrir como que era o modelo original. Você precisa se descobrir em Deus. Qual é o projeto de Deus a respeito da sua vida? Qual é o projeto de Deus a respeito da sua história? Como é a foto original que Deus tem de você? É em Deus que você vai buscar, porque se você vai buscar do encardido, se você vai buscar do mundo, você precisa descobrir o projeto original de Deus a seu respeito, a respeito da sua vida, a respeito da sua história. Mas se você não fizer isso, então está atrapalhando. Se você não fizer isso, na presença de Jesus, com os olhos de Jesus, meu irmão, minha irmã, nunca você vai conseguir, porque na hora que você pegar a lupa, como você está sendo orientado pelo encardido, pelas coisas do mundão, na hora que você olhar para você, você já vai ver um defeitozinho, e aí vai começar todo o processo. É a mesma coisa se você der uma metralhadora na mão de uma criança.
Ela pode fazer um estrago violento. Ela pode não fazer nada. Ela pode brincar com essa metralhadora carregada e não acontecer nada. Quantas vezes você vê uma criança, por isso não deve ter arma em casa, uma criança brincando com a arma, meu Deus do céu, olha, faltou isso para morrer. Mas pode ser que ela faça um estrago e mata 10. A mesma coisa faz você quando pega essa lupa e olha para você sem ser iluminado. Essa luz aqui ficou espetacular, o azul claro, olha, sem ser iluminado. Por isso que você vê que o rosto dessa família é um rosto alegre, iluminado pela luz de Deus, que é o Espírito Santo, iluminado porque os seus olhos se abriram. Nós estamos com os olhos fechados, e aí nós aprendemos a fazer aquilo. Pense na manhã de ontem, do joio e do trigo, e se você veio hoje, escute o CD, a fita, com essa pregação do joio e do trigo. As duas pregações ontem foi sobre esse tema. O final diz: então vai recolher o trigo no meu celeiro. Ou seja, guarda só o que presta de você, não fica guardando o que não presta de você. Você tem joio na sua vida? Tem, eu tenho na minha. Nossa Senhora, eu sou um dos maiores produtores de joio para mim mesmo do mundo. Eu tenho um monte de joio na minha vida. Eu estou aprendendo a duras penas. Não sei quantos meses ou anos me resta ainda para aprender, mas estou enfaixando esses joios dos meus defeitos. Inclusive alguns deles, Deus está me dando a graça de usá-los como combustível para manter a minha comunidade. Não fosse os joios que eu tenho, eu não teria escrito tanto livro até hoje. É baseado nos meus joios, que eu vou aprendendo a juntar. Claro, tem dia que a gente desanima, que a gente passa um dia inteiro juntando joio, quando chega de noite, olha, ainda tem um monte lá, e aquele joio rindo para a gente. É duro, eu sei que é, mas tem que juntar. Então primeiro eu tenho que juntar os meus joios, o meu defeito, e amarrá-los, fazer os manojos, passa a embira neles, para usar na hora certa. Eu não vou espalhar. Assim você precisa fazer com você. Tem coisas negativas na sua vida? Tem. Experiências que não foram boas, dias que você não estava bom, você falou que não devia, pensou que não devia, você deu muita bola fora. Mas não adianta ficar remoendo isso, meu irmão. Não adianta você ficar distribuindo joio para os outros. Não dê joio para ninguém, não. A não ser que já estiver bem enfaixadinho, amarrado e servir para pôr fogo. Aí sim. Aí o seu joio pode ser um instrumento muito bom para ajudar a assar o pão que o outro está fazendo com o trigo que ele tem. Mas é um processo difícil. Agora não fica remoendo. O que adianta você ficar remoendo seus defeitos? Ah, porque quando eu era pequeno aconteceu isso. Ah, porque fizeram isso para mim. Ah, porque eu fiz uma boa. Ah, padre, eu não consigo esquecer. Quando eu tinha 10 anos de idade, um dia eu estava com meu estilingue para caçar passarinho. E aí eu dei uma pedrada, pegou na nuca de uma velha que estava passando lá na rua. E padre, eu achei engraçado. Padre, eu não consigo me perdoar. Que nem um menino estava segurando um passarinho na mão com uma agulha assim, tentando acertar o olho do passarinho. Aquele menino bondoso. Aí nisso veio a irmãzinha e falou: corre aqui, Lizinho, a avó caiu da escada. Falou: não me faça rir, que eu não posso perder a concentração. Olha, ô rapazinho ruim. Talvez você tenha sido esse rapazinho. O menino chegou para a mãe chorando: você mentiu para mim. Oh, mãe, por que você mentiu para mim, mãe? Mamãe não mentiu, mentiu sim. Eles moravam no 22º andar. Você falou que o meu irmão era anjinho. Eu pus ele na janela. Ele não voou, mamãe. Você mentiu, que caiu lá. Mãe não deve mentir para filho por isso. A mãe falou que era um anjinho e jogou na janela para ver voando. Despedaçou o rapazinho, tadinho. Talvez, não, acho que isso você não chegou a fazer. A ruindade. Mas você na sua história tem um monte de coisa que fez que não devia. Fez, tá bom. Dá de pedir perdão para a pessoa? Dá, peça. Não dá mais, a velha já morreu. Não tem como pedir perdão? Tá bom.
Tome a decisão, eu perdoo. Agora é uma coisa muito importante, eu estou escrevendo um texto sobre isso inclusive. É muito importante você falar o perdão. Você vai encontrar aí no livro um capítulo que fala sobre as palavras, sobre a importância de curar a raiva no relacionamento. Eu escrevo demoradamente sobre isso, você lê com calma depois. A palavra tem poder, porque a palavra faz entrar a fé dentro de você. Você já notou que tudo que você sabe é porque você ouviu? Tudo. Você vai aprender matemática, o professor tem que falar. Você vai aprender inglês, tem que falar e ouvir, muitas vezes ouvindo. A fé também, diz a palavra, entra pelo ouvido. O nosso ouvido é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, porque ele capta o exterior e joga para dentro, e joga de uma forma decisiva. O ouvido é um dos instrumentais que nós temos mais decisivo, tanto que ele é preciso, os músicos sabem disso. Não, o ouvido é preciso, é matemática, é física. Você dá um tom, você sabe se está fora, se tem uma corda semitonada, desafinada. O ouvido é preciso, mas o ouvido a gente educa. Os músicos sabem disso. Um sapo, por exemplo, há quantos anos vem educando o ouvido? Escutando, né? Até conseguir discernir. Não, esse tom está fora, isso aí está desafinado, isso está errado. Porque eu tenho que treinar o meu ouvido. Assim também você precisa treinar o seu ouvido para palavras de perdão. Então, quando você não puder pedir perdão para uma pessoa, ela já morreu, sua sogra já morreu, seu sogro já morreu, seu pai, sua mãe, seu filho, o seu marido, ou a sua mulher, ou aquela pessoa, ou mora longe, ou a pessoa não quer ver você nem pintado de ouro, tá bom? Então você precisa decidir o perdão com você. Eu, Léo, conscientemente, eu faço muito isso lá diante de Jesus, nós dois conversando lá em casa na minha capela. Eu, Léo, conscientemente, hoje, tomo a decisão de perdoar aquela bobagem que eu fiz quando eu tinha 8 anos, 10 anos de idade. Amanhã ou depois, eu estou rezando, veio de novo aquela imagem, porque o encardido é safado, ele é sem vergonha, ele é ordinário. O encardido só pode trabalhar com as coisas irreais. Então ele pega a minha memória, a minha imaginação, que agora é irreal, não existe mais, e ele traz isso de volta para mim, fica passando um filminho aqui na minha frente. Então é preciso que eu novamente, eu já te perdoei, Léo. Léo, fica tranquilo, porque em nome de Jesus eu já te perdoei. Eu já tomei a decisão de perdoar. Eu perdoo também aquele fulano, aquela cicrana que me ofendeu. Eu peço perdão a essa pessoa, mas tem que falar, você tem que ouvir isso. Você precisa ouvir você, para que o seu ouvido capte essa ordem. Eu já perdoei. Por isso que o ser humano, aquilo que fala, constrói ou destrói. A palavra tem poder de construir ou de destruir. Aquilo que Deus falou para Jeremias: eu te dou uma palavra que vai poder construir ou destruir, levantar ou derrubar. A sua palavra te levanta e te derruba também. Uma palavra definida, uma palavra consciente, uma palavra amorosa, levanta você em primeiro lugar. Aliás, sabe por que muitos de vocês têm dificuldade em dizer assim para a mulher: eu te amo, ou para o marido: eu te amo? Porque você tem muita dificuldade em dizer: eu me amo, até porque não é verdade. E é triste, não pense que isso aqui é um egoísmo, não, é uma egolatria, não, isso a gente combate. Esse é o princípio do amor, é o princípio, é o fundamento do amor. Talvez você queria muito amar a sua esposa, como ela merece ser amada. Eu já ouvi isso: padre, eu queria tanto amar a minha mulher, como ela merece ser amada. Padre, a minha mulher é uma pessoa maravilhosa, o senhor precisa conhecê-la, de uma docilidade, de uma capacidade de doação, na cozinha um espetáculo, uma bondade com os vizinhos. Padre, mas eu sou um cachorro, eu não consigo amá-la como eu devia, padre. Eu fui infiel, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não fala isso que você não presta, porque você não ama a sua mulher apesar de ver que ela merece ser amada, porque você não se ama.
Principalmente os homens. Os homens precisam, nós precisaríamos formar cursos para ensinar o homem a amar, inclusive nós padres, porque o homem não sabe amar. As mães não ensinaram os meninos a amar, porque ficavam com medo deles ficarem efeminadinhos. Aí não ensinaram a amar. Mãe que não ensinou delicadeza para o filho. Tem mãe que não ensina o filho a lavar a louça, por medo dele ficar efeminado. E é claro que vai ser o marido que não vai ajudar a mulher depois. Aprendeu errado. Então nós precisamos aprender a amar. 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. Aprender a amar. Mateus 11, 28, 29 e 30. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tito capítulo 2, acho que versículo 4. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a aprender a amar os seus maridos e aos seus filhos. Amor é algo que a gente aprende. Como você aprende a falar inglês, como você aprende matemática, como aprende a dirigir carro. E depois que aprende, a prática vai fazendo você se tornar melhor. E se você parar de praticar, você perde e daí a pouco não sabe mais. Eu, por exemplo, hoje não sei tocar mais 3 músicas no violão, nunca mais treinei. Os dedos ficaram duros, você esqueceu, não praticou. Quanto mais você pratica, melhor você fica. O amor é assim. Você precisa praticar o amor com você. Muitas e muitas vezes você precisa repetir para você: eu me amo. Agora, a partir da fala, da decisão, como o amor é atitude, você precisa começar a tomar atitudes amorosas em relação a você. E aí vem o cuidado. Você está acima do seu peso? Vamos tomar um cuidado. Vamos atrás de alguém que ajude. Você não consegue parar de fumar? Vai atrás de alguém que ajude você a parar de fumar. Primeiro, assuma: eu sou dependente. Segundo, eu quero parar de fumar. Terceiro, eu não consigo parar de fumar, eu sou impotente diante do cigarro, então eu vou procurar. Se é uma ajuda médica, talvez você já esteja num grau assim, de vício muito acentuado, que a nicotina já está grudada no seu sangue, e que você vai precisar fazer um processo de redução dos danos da nicotina. O médico vai receitar um chiclete à base de nicotina, ou um adesivo à base de nicotina, para que você não tenha necessidade de abastecer. Vai dizer para você: olha, você quer parar de fumar? Você não pode, por exemplo, tomar café. Café é excitante, então você não toma mais café, você corta o café, porque se você não continuar tomando uma garrafa de café durante o dia, o gosto do cigarro vem. Mas também não substitua. Eu vou dar uma balinha para você chupar. A não ser que fosse uma bala e não tem ainda bala feita à base de nicotina, então, a não ser que fosse nesse caso, como é o chicletinho à base de nicotina, a bala só vai substituir. Muito bem, eu estou me amando. Faz 1 ano que eu estou lutando. Já conseguiu? Ainda não. Ótimo. Continue lutando. Não desista, não desista. Insista, persista, comece de novo. A mesma coisa com o álcool. Agora, é claro que você precisa de 2 coisas. Primeiro, tomar essa decisão. E segundo, você precisa de humildade suficiente para ouvir. E por isso que muitas vezes a pessoa não quer que você fale na frente dos outros o problema dela. Muitas vezes a pessoa até aceita que você fala individualmente com ela, mas acontece que se você fala individualmente com ela, isso não compromete. Eu ensino no meu livro Viver com HIV. A pessoa que quer parar de fumar, parar de beber, tem que comunicar isso para os outros. Tem que dizer para a mulher, para o marido, para os filhos, para os amigos mais próximos: eu tomei a decisão, não vou mais beber. Eu tomei a decisão, não vou fumar mais. E conta isso para as pessoas próximas a você, porque aí elas vão ajudar você. Por isso que tem gente que não gosta que você fala em público sobre isso, porque falar em público compromete. Aí dá direito para o outro cobrar. E tem alguns que vão ter prazer imenso em cobrar. Dizer: uai, quem que falou que não ia mais fumar? Quem foi que falou que não ia beber mais? É assim que você parou. Por isso que eu digo que você é um safado, sem vergonha ordinário, que não cumpre a palavra. Tem mulher que é especialista em fazer. Aí o marido fala que eu tinha decidido parar, pois agora eu não vou parar, agora eu vou continuar bebendo, vou comer com farinha, porque eu não aguento ver essa cara sua na minha frente. Estragou tudo. Eu preciso me amar
para amar o outro. Agora aí veio o versículo final desse Eclesiastes fabuloso. Precisa que seja uma corda tripla: marido, mulher e Jesus. Enquanto não triplicar esse cordel, vocês dois inclusive vão ser fortes, sim. O texto reconhece que de dois também é bom. O texto diz que dois homens juntos são mais felizes que um isolado, está certo? Um homem e uma mulher juntos, mais felizes ainda, porque obterão um bom salário. Marido e mulher se ajudam financeiramente. Se um vem a cair, o outro levanta. Feliz de quem pode se apoiar em alguém. Feliz do marido que sabe que pode se apoiar na esposa, esposa que sabe que pode se apoiar no marido. Pessoa sozinha, versículo 10b, se cair não há ninguém para levantar. De vez em quando você vê na televisão, chega agora mês de junho, julho, a notícia de que a polícia achou o sujeito embaixo de um viaduto morto de frio.